Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os solteiros. Ninguém solteiro aqui, só eu solteiro, mano. Tem mais solteiros aqui no nosso meio. Alguns não estão solteiros, tá, Marcelo? Mas outros estão solteiros como eu. Graças a Deus pela vida de vocês que estão aqui, pela vida das nossas esposas, filhas e etc. que estão lá no congresso, e por aqueles que também estão no encontro de jovens, porque é assim que as pessoas acabam tendo encontro com a palavra de Deus, e também espero que todos tenham uma experiência com Deus aonde essas pessoas hoje estão, especialmente nós aqui. Bom, hoje eu queria falar com vocês a respeito de algumas coisas. Agora nós vamos ver escolhas de hoje e realidade do amanhã. A importância e a influência de nossas escolhas. Então, o nosso tema hoje vai passar sobre escolhas e realidades que nós acabamos construindo de acordo com essas escolhas do nosso dia a dia. Tá? Então, eu acho que escolha é algo que a gente sempre faz todos os dias. A gente faz várias escolhas. Desde o momento em que nós abrimos nossos olhos, nós fazemos uma escolha. Levantar e trabalhar ou ficar em casa e perder o emprego. É uma das escolhas. A gente pode escolher também ficar o que a gente vai comer no café da manhã. Se você vai comer aquele café com bacon, com ovos e tudo mais, aquele suco, ou se você vai pegar aquele pão com mortadela. Você faz a sua escolha, o seu dia a dia, certo? E muitas dessas escolhas vão acabar influenciando, como eu disse, toda a sua vida, ou naquele dia, ou naquela hora, ou em várias outras situações, relacionamentos com a sua família. E hoje nós vamos falar a respeito de algumas escolhas. Antes disso, deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguém já quis, segundo o que você sabe, alguém já quis parecer com você? Você já teve alguém na sua vida que você sabe que gostaria de ser como você? Alguém gostaria de imitar você? Geralmente a gente que imita os outros, né? A gente que tem o mesmo tipo de corte de cabelo, o mesmo tipo de voz, o tipo de roupa e coisas desse tipo. Mas a pergunta é, você já teve alguém que quis ser você? Ou teve alguém que queria estar no seu lugar? A gente geralmente diz, eu não queria estar no lugar da pessoa, daquele fulano. Alguém gostaria de estar no seu lugar? Alguém gostaria talvez de ser você? Alguém gostaria ou teria a vontade de abandonar os seus sonhos, a sua vida, para poder te seguir para onde você fosse? Já complica mais, né? Porque a minha vida já é complicada. Imagina abandonar os meus sonhos, que são fantásticos, lindos e maravilhosos, para seguir os sonhos de alguém que a gente não sabe nem aonde é que vai dar, se é o tipo de pessoa que se deve seguir. E eu não estou falando exatamente de casamento, estou falando de amor. Não estou falando de você seguir o seu esposo, a sua esposa. Estou falando de pessoas que estão no seu dia a dia, pessoas que te influenciam ou pessoas às quais você influencia. Continua a pergunta. Alguém gostaria de seguir você? Alguém gostaria de estar com você? Alguém gostaria de ser você? Bom, voltando à questão... Fica com isso na cabeça. Voltando à questão das suas escolhas, da realidade que você acaba fazendo existir. Vamos passar algumas... Olha só que interessante. Desejos que a gente tem, né? O cara queria ter um corpo que todas as mulheres desejam. É um desejo e ele jogou lá e ficou igual ao corpo que todas as mulheres querem ter. A vida é feita de escolhas. Engraçado, eu escolhi ser rico e até agora nada. Esse é o meu caso, né? Eu pensei assim, não, eu vou ser rico, não deu. Até hoje eu estou esperando isso acontecer. Aliás, eu tenho uma tia que diz o seguinte, sempre falou isso, inclusive para as filhas, dizia assim, olha minha filha, nascer pobre é destino. Nascer pobre é fatalidade. Casar com pobre é burrice. Então vê se arranja na vida. Elas casaram com gente bem riquinha, até por sinal, né? As minhas duas primas. Escolhas. Ó dúvida cruel. Maçã ou aquele bolo com cobertura de chocolate, aquela coisa assim escorrendo do lado e você olha assim... Ou maçã.
Maçã. Lógico, maçã. O Jurandir, maçã. Os outros já olharam para o outro lado, não estão olhando para a maçã, né? Eu confesso que maçã não era bem a ideia que eu tinha em mente nesse momento, né? Agora essa aqui é para as mulheres, né? O que eu vou vestir? Escolhas que você pode fazer, que vão influenciar o seu dia a dia, né? Quando você tem a oportunidade de ter escolhas, que escolha que você faz? Eu vou sair com esse vestido vermelho ou com vestido preto? Eu vou de calça ou eu vou de saia? E eu acho que todas passaram por isso, e todos os homens casados também passam por isso pelo outro lado, né? Não sei se isso acontece com os outros homens casados, mas quando a minha esposa vem perguntar se é melhor essa ou aquela, você olha assim, não faz muita diferença, e você tem que tentar imaginar o que seria legal de dizer naquela hora. Tem gente que passa por isso. Eu não vou dedurar porque a esposa dessa pessoa está aqui, mas eu sei que passa por isso, né? E você olha para a esposa assim e diz: então, o que você achou melhor para você, né? E você tenta adivinhar o que a pessoa quer. Mas há uma escolha que a esposa tem que fazer, ou que a mulher tem que fazer, e os homens também fazem outras escolhas ao longo do seu dia, mas aqui achei bem característica essa dúvida cruel. E agora? Né? Existem outras escolhas um pouco mais sérias, talvez. Com que cara você vai sair hoje? Eu vou para o emprego, então eu vou falar com o chefe, então eu tenho que ir uma cara mais bonita. Eu tenho que falar com os meus subalternos, então eu vou com aquela cara de ralar todo mundo. Eu vou... hoje é o meu primeiro encontro para ver se eu arranjo uma namorada, então você vai com a melhor cara que você tem. E por aí vai. São escolhas que você faz ao longo do dia ou no começo do dia que vai influenciar os resultados que vai acontecer naquele período, né? Eu gostei daquela que está com a máscara lá, com os olhos tipo zumbi. Seria bem legal você sair na rua com aquele tipo de máscara, né? O famoso escritor, eu acho que ele é chileno, né? Pablo Neruda. Ele disse o seguinte: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. O que você escolheu no seu guarda-roupa, a cara que você escolheu de manhã vai trazer consequências sobre a sua vida. São as escolhas que trazem consequências. Se você come a maçã, como, né? Você vai ter mais saúde. Se você come aquele bolo de chocolate escorrendo assim do lado, aquela coisa maravilhosa, salpicado com um pouquinho de granulado em cima, sabe aquele docinho espetacular, você sabe o que vem daquilo, né? Então, a vida nos coloca diante de escolhas, e você depois arque com as consequências. Eu quero abrir com vocês, na meditação de hoje, no livro de Ruth. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, escolhas e consequências. O que acontece conforme você faz as suas escolhas e as consequências que advêm disto. Nós vamos falar de um relacionamento de uma nora com a sua sogra. Você acha que sempre é complicado o relacionamento entre noras e sogras? Pois é, existe um exemplo bíblico de que isso não aconteceu. Tá? Não sei se foi a única história, mas é a única história que nós temos aqui na Bíblia, relatado no livro de Ruth. Você está um pouco perdido, é um pouquinho antes de 1 Samuel, que fica antes de 2 Samuel. Tá? Logo depois de Juízes. Então isso nos dá, ele é o sétimo livro da Bíblia. Sério? É depois de Juízes? Pentateuco... 8º, é mesmo. Eu diminui o Pentateuco para 4. Ruth. Vamos começar lendo logo ali no primeiro versículo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quiliom. Eram
efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Essa história, ela começa, como diz ali, na época dos juízes. Mais ou menos aí, uns 3.200 anos atrás, essa história, ela começa numa cidade pouco conhecida, ou praticamente que não tinha importância nenhuma dentro do contexto ali, que era Belém. Belém é uma cidade, um vilarejo que ficava perto de Jerusalém, mais ou menos uns 6 quilômetros, mas que ficava no limite entre o reino de Judá e uma região que não era ainda conquistada por Israel. Ele nos conta a história, conforme o texto está dizendo ali, que foi nessa época que um homem de Belém, ele saiu de Belém de Judá, saiu com sua mulher e seus 2 filhos e foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. E eu queria falar com vocês sobre esse tema hoje. E a primeira coisa que nos é dito, por que ele saiu dessa cidade? Por que ele foi para a terra de Moabe? Porque houve fome sobre a terra. Havia fome naquela terra e aquele homem decidiu sair daquela região porque não dava para sustentar a sua família dignamente. Pelo menos é aparentemente o que nos vem a primeira percepção, que ele saiu de uma forma para cuidar da sua família, porque havia fome na terra. Então está aí os nomes deles: Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Agora, aí está o mapa para a gente se situar um pouquinho, onde é que fica Moabe, onde é que fica Belém. Então, Belém, Moabe é essa região aqui do lado do Mar Morto, e Belém ficava do outro lado. Eles fizeram esse caminho que dá mais ou menos aí uns 2 dias de caminhada tranquila, tá? Eles descem da região montanhosa, vão até o Mar Morto, depois atravessam o rio Jordão e vão lá para o outro lado, que é essa região dos Moabitas, que fica um pouquinho mais para baixo, fora do território que pertencia aos filhos de Israel. A região de Moabe era uma região que era considerada uma região pagã, uma região de pessoas que não serviam ao Deus de Israel. E é interessante que a palavra Belém vem do hebraico, que chama Beit Helem, que significa literalmente casa do pão. E o texto está dizendo que na casa do pão não havia alimento, ou seja, na casa do pão não havia pão, porque a região de Belém ela era famosa pelo cultivo de cevada e de trigo. E então a casa do pão não tinha pão, e essa família acaba se deslocando até a região de Moabe. Não se sabe por que exatamente ele escolheu Moabe, mas o fato é que eles atravessam o deserto e vão até aquela região ali de Moabe. Bom, quero falar um pouquinho sobre esse cara, sobre o Elimeleque. Elimeleque é um senhor já de alguma idade, e ele faz escolhas. Ele faz algumas escolhas, e lógico que uma das escolhas que ele faz aqui, segundo o texto, é sair da sua casa e ir morar em Moabe. Como eu falei para vocês, não é dito por que ele foi morar em Moabe. Ele fez essa escolha e foi para lá e pronto. Talvez lá ele tinha alguma possibilidade, ele ouviu dizer que os negócios lá estavam melhores, etc. e tal. Mas ele foi para lá. A tradição judaica, isso não está no texto bíblico, mas a tradição judaica diz que ele sai de Belém não porque ele estava por passar fome, mas simplesmente porque ele não queria ajudar os necessitados. É interessante essa ideia, de que ele não queria ajudar os necessitados. Pelo contexto que nós vamos ver ao longo do livro de Ruth, parece muito que a família de Elimeleque era uma família rica. Porque um parente de Elimeleque, que é Boaz, que vai aparecer depois, diz que ele era muito rico e influente na cidade.
E esse camarada aí, ele simplesmente, o Elimeleque, ele vai embora, e os judeus praticamente o acusam de estar abandonando aquelas pessoas que estavam ali. Estava tentando preservar o que ele tinha, ele não queria ajudar. Isso é possível porque, por exemplo, Noemi, quando ela volta, todos na cidade a reconhecem. Ou seja, ela não era uma pessoa desconhecida, ela fazia parte da sociedade, ela era parte de uma certa elite social. Todos a reconhecem quando ela volta para a cidade de Belém, alguns anos depois. Então, há essa possibilidade do Elimeleque ter ido para lá para tentar se salvar. Interessante que tanto ele quanto o outro parente dele, que teriam sido pessoas ricas, tomaram atitudes diferentes. Um saiu e o outro ficou. Alguns anos depois nós vamos encontrar esse Boaz, que é o outro parente, ainda rico e influente. E Elimeleque, enfim, não se sabe mais nada sobre ele. Ele foi para lá e parece que ele vai morar bastante tempo. O texto, ele vai nos dizer que eles passam basicamente 10 anos nessa região, a região de Moabe. Preferiu cuidar somente de si e da sua família. Ele não estava pensando nas outras pessoas que estavam na cidade. Isso era uma obrigação de todo o judeu, de estar preocupado com o seu próximo. Estava lá na lei de Deuteronômio, que um judeu deveria cuidar do outro, no Deuteronômio capítulo 24. Além disso, existe uma proibição também na lei de que um israelita ele saísse para morar entre os não-judeus, entre os gentios, certo? Porque não era para haver uma mistura entre judeus e pessoas de fora. Mas Elimeleque, ele corre esse risco, ele vai para longe da proteção, vamos assim dizer, espiritual da casa de Israel. Ele fez escolhas, ele fez uma escolha, e talvez ele fez várias escolhas, porque ele pensou, eu vou sair para onde? Eu vou para Moabe, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar. Trabalhar no quê? Vou trabalhar nisso. O que eu vou fazer? Vou levar a minha família. Toda a família, eu sou parte da família. Não, vou levar toda a minha família. E certamente esses filhos não são filhos pequenos, são filhos já que têm alguma idade, porque daqui a pouco, ali na frente, nós vamos ver que eles estão casando. Então havia uma idade que essas crianças, entre aspas, poderiam ter as suas escolhas. Mas enfim, ele fez as suas escolhas. Quais são os resultados dessas escolhas desse camarada? Um pouquinho mais para frente, o texto vai estar dizendo que Elimeleque, ele passa a não ser mais Elimeleque, o pai da família, mas vai ser Elimeleque, o marido de Noemi, ou de Noemi. Noemi, eu acho que seria melhor. Enfim. Isso é um caso sui generis, é um caso único, eu diria, no texto bíblico, onde um homem passa a ser chamado pelo nome da sua mulher. Geralmente era, Maria, esposa de José. Era, fugiu o nome. Mas vocês entenderam a ideia, né? O feminino sempre estava atrelado ao nome masculino. Mas aqui no texto, na leitura de Ruth, vocês vão perceber que diz que Elimeleque era marido de Noemi. Ou seja, esse cara, na verdade, ele entra nessa história como um coadjuvante que vai desaparecer logo. Ele toma uma decisão e essa decisão vai trazer consequências para o resto da vida. E o mais interessante é que a esposa dele é que vai daqui para frente ditar o ritmo dessa história, porque ele simplesmente desaparece. E realmente os judeus, nos comentários dos rabinos e todos os outros, eles em nada enaltecem o nome de Elimeleque, simplesmente dizem que ele foi uma pessoa que esteve à sombra da sua esposa. Não que isso seja ruim no sentido de que um homem possa ser reconhecido, mas naquela cultura, isso era um tipo de
desprezo, porque ele não teve capacidade de coordenar algumas coisas que era de responsabilidade dele, inclusive dentro do âmbito social. O texto, logo que começa a história, diz que ele morreu. E ela ficou sozinha. Morreu Elimeleque, no versículo 3, marido de Noemi. E ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então, o Elimeleque, ele morreu cedo e deixou a sua esposa sozinha. Parece que eles chegaram lá em 1 ano ou 2 anos, o marido morre e aí a situação fica apertada para a família, porque aquele que cuidava dos negócios, ele acaba falecendo. Bom, a sua morte afetou apenas a sua família. O pessoal lá em Belém nem soube, provavelmente, da morte de Elimeleque. Ninguém chorou, ninguém sequer tem alguma lembrança desse camarada. Simplesmente ele morre no anonimato, longe da casa do pão, longe de Belém, longe da sua família. Vamos falar um pouquinho sobre Malom e Quilion. Bom, esses caras também, eles têm algumas escolhas que eles fazem. Escolhas. Eles continuam morando em Moabe, eles não saem de lá. Eles já tinham alguma idade para estarem tomando uma decisão. Então, por exemplo, quando uma criança vai para fora, para um outro país, ela vai com seus pais e ela cresce numa nova cultura, acaba que ela se torna bicultural, certo? Ela tem a cultura dos pais, do país de onde ela saiu, e tem a nova cultura onde que ela está sendo inserida. E em grande parte, quanto mais tempo a criança passa nessa nova cultura, mais ela se torna assemelhada a essa cultura e não à cultura dos pais. A responsabilidade dos pais é manter as duas culturas, ou pelo menos a cultura da casa, de alguma forma. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esses caras aqui não são crianças. Eles já estão em idade de casar. Então, sei lá, vamos aí colocar 20 anos para ser razoável. E eles casam logo após a morte do pai. E eles têm a possibilidade de escolher de voltar para a sua terra natal, mas não, eles dizem, não, aqui é melhor do que lá em Belém, então vamos ficar aqui, nós permaneceremos aqui. Eu não quero levar a minha mãe de volta para Belém, eu não sei como é que estão as coisas lá, então vamos permanecer aqui. Eles fizeram essa escolha, apesar de ter a possibilidade de voltar para casa. Não se importaram com os necessitados também que havia ao redor e casaram-se com mulheres moabitas. As mulheres moabitas, eram mulheres desse povo e que a princípio havia uma proibição de israelitas casarem-se com não israelitas. Mas eles estão naquele contexto, já estão aculturados, estão vivendo lá. Por que não? Achou a menininha bonitinha, tal, começou aqueles olhares, a gente sabe todo esse processo de paquera, vai indo e eles acabam casando, um com uma, outra com outra. Não se sabe se elas eram irmãs ou não, mas o fato é que os irmãos casam com 2 moabitas. Também foi uma escolha deles, ninguém forçou eles a isso. Resultados. Também morrem jovens. Você vai dizer, mas tudo bem, o caso do outro lá, talvez era velhinho e tudo mais, morreu normal. Agora, o problema é que morrem esses 2 também, e eles são novos ainda. O texto não diz como que eles morrem, mas o fato é que diz que também morreram. E esse também morreram, essa palavra também ali, dá a ideia que eles seguiram o mesmo tipo de morte do seu pai. E provavelmente, se eles morreram novo, assim como seu pai morreu, não foi uma morte de efeito natural. Eles morreram da mesma forma, também como o seu pai.
Apenas sua mãe e esposas lamentaram a morte deles, porque eles não tinham ninguém lá. Eles estavam sozinhos. Eles eram uma família que tomou decisões e recebeu as consequências. E não estou dizendo que simplesmente o fato deles terem tomado algumas decisões, isso veio à mão de Deus e acabou matando essas pessoas. Não é essa a questão. Mas tomaram decisões e vieram consequências. Não se sabe por que morreram, mas pode ser que se eles estivessem em Israel, em Belém, não teriam morrido daquilo que eles morreram. Mas o fato é que são as mulheres sozinhas, e só elas que choram. E acima de tudo, o grande problema, o drama desse livro é que eles não deixam descendência. Eles não têm, esses filhos não têm filhos. E ficam 3 mulheres nessa história. Haviam 6 mulheres numa história, e agora só morreram 3 homens, só ficam 3 mulheres. E o livro vai, a partir daqui, começar um drama em cima dessa história de 3 mulheres que estão sem pai nem mãe. É quase que redundante, né? É meio que estranho dizer isso, mas estão completamente perdidas nesse mundo, porque Noemi já é uma mulher idosa, as outras 2 são viúvas, precisam casar, porque senão vão morrer de fome. Vocês acham que era fácil, naquela época, mulheres entrar no mercado de trabalho? Se hoje às vezes é um pouco complicado, naquela época então nem se fala. Então a perspectiva era praticamente zero delas terem algum tipo de sucesso. E é nesse contexto que nós vemos a outra parte da história. Bom, influências das escolhas. Parece que os filhos de Elimeleque foram influenciados e continuaram morando em Moabe, sem se importarem com ninguém além deles mesmos. Não tiveram a intenção de retornar a Judá e assumiram suas funções na sociedade não tiveram a intenção de retornar a ajudar e assumirem suas funções na sociedade da época, porque a responsabilidade deles era realmente de voltar. Eles não deveriam nem sequer ter saído, mas agora que não há mais um pai para dizer o que eles deveriam fazer, eles teriam que ter voltado para casa. Isso era o que todo um judeu, um judeu sensato teria feito nesse momento, voltar para casa. Eles não voltam para casa e os seus nomes são riscados. Assim como aqueles que não voltaram do cativeiro da Babilônia também não tiveram seus nomes mencionados. Assim como pessoas que estão no mundo e não se voltam para Deus, também não têm os seus nomes listados no livro da vida. São escolhas que nós fazemos. Aqui, voltar para Israel, voltar para Belém, poderíamos fazer aqui uma comparação de voltar para Deus. Eles se afastaram, se distanciaram de Deus, eles não estão mais debaixo da influência do Deus de Israel, do único Deus verdadeiro, estão debaixo das influências dos outros deuses que nós vamos ver aqui daqui a pouco. E eles acabam ficando sem seus nomes continuados. Nem Elimeleque, nem os 2 filhos têm descendência. Mas, felizmente, nós não acabamos a nossa história. Nessa pequena introdução, nós temos aqui, agora a partir do versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Passaram-se 10 anos entre a saída e a volta. E quando a Noemi ela ficou sabendo que lá na terra dela havia experimentado a bênção de Deus, ela decide voltar. Nós não sabemos exatamente como que ela fica sabendo dessa história, mas você sabe que fofoca corre solta sempre muito rápido. E essa fofoca chegou lá em Noemi, lá em Moabe, dizendo: olha, parece que choveu lá em Belém.
Ah, choveu em Belém? Puxa, que legal. Choveu bastante. E aí como é que estão as coisas lá? E aí começou aquela conversa normal. E como é que está fulano? E como é que está ciclano? Tal, né? Fico imaginando. Mas principalmente a Noemi está interessada em saber, mas como que está a casa do pão? A casa do pão vai ter pão esse ano? E essa pessoa que leva a notícia, porque sempre tem alguém que leva a notícia, é ou não é? Sempre tem alguém que leva a notícia. Esse alguém disse, olha, a casa do pão vai estar cheia de pão, porque tem trigo, porque tem cevada, porque os campos estão cheios. Deu estalo na cabeça dessa mulher e ela disse, então, é hora de voltar, não tem mais nada para fazer em Moabe. Não se sabe quanto tempo passou entre a morte dos filhos e esse estalo que ela tem, mas os comentários é de que isso aconteceu de uma forma rápida, os filhos morreram, ela ainda estava de luto, desesperada por saber o que vai acontecer da vida dela, e chega essa notícia e ela diz, eu vou para lá. Moabe fica de um lado, como vocês viram, de um lado do vale, tem o vale do Mar Morto no meio, e do outro lado fica a região montanhosa onde que ficava Belém. Então, não sei onde que ela estava, mas provavelmente ela podia ver o outro lado onde que aconteciam as chuvas, porque ela estava numa região alta, a outra região alta também, dava para ver alguma coisa, enfim, não sei, mas o importante é que a notícia chega lá e ela diz, eu vou embora. E eu vou embora, e não só isso, eu vou levar as minhas 2 filhas, porque Noemi, ela tratava aquelas 2 órfãs e Ruth como filhas, e diz que ela leva as 2, partiu do lugar onde tinha morado, com suas 2 noras, ela disse, minhas filhas, o que a gente vai fazer aqui? A vida está acabada, vamos tentar voltar lá para a minha cidade, onde que pelo menos eu conheço algumas pessoas, a gente pode conversar, conseguir um emprego, né, se arranjar na vida. E elas partem em direção a Israel. Continuando no texto, enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, parece que elas estão no meio da caminhada, né? Uma viagem de 2, 3 dias, elas estão voltando, e a ficha cai na cabeça da Noemi e ela pensa assim, gente, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Eu sou de Israel, elas não. Eu sou idosa. Elas não. Eu tenho os parentes, mas não vou poder casar. Elas são jovens, são bonitas, vão poder casar. Eu estou levando 2 moabitas para dentro de Israel. Elas não vão casar lá. Se elas não casar lá, elas vão ficar comigo e nós vamos morrer de fome, porque vão ter que alimentar 3 do quê? E Noemi, ela tem a ideia de mandar embora as suas, entre aspas, filhas, né? Vão, retornem para a casa de suas mães. Ele nem fala dos pais, eu não sei nem se tinha pai aquelas 2, se já tinham morrido, se houve uma guerra, o que ia acontecer, mas volte para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Olha que lindo essa passagem. Vocês foram leais comigo, com meu marido e com os seus ex-esposos. Porque agora eles são mortos, são ex, tá? Não que abandonar. Vão, e que Deus abençoe vocês. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Ela está se preocupando com aquelas 2. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Olha o carinho com que ela está tratando essas 2 pessoas. Voltem, minhas filhas, minhas filhinhas, minhas queridas. Voltem, por quê? Porque
Porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar e esperar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela foi realista. Simplesmente ela viu os fatos, constatou e jogou as cartas na mesa e disse: olha, minhas queridas, é o seguinte, eu estou velha. Ela falou que era velha, tá? Eu diria que era idosa, mas eu estou idosa, não tenho mais como ter filhos. Mesmo que eu casasse hoje, mesmo que hoje eu concebesse, daqui a 9 meses tivesse um filho, daqui a 20 anos eles pudessem casar, vocês iriam esperar por essas crianças? Vocês teriam 40 e lá vai? Vocês vão esperar? Não vão. Eu não quero acabar com a vida de vocês. Voltem para casa. E que Deus abençoe vocês. E olhando essa história, no finalzinho tem um detalhe aqui que eu acho interessante, que diz: a mão do Senhor voltou-se contra mim. Essa declaração não é uma declaração de amargura. Pelo resto do texto nós vamos ver que não é. Essa é uma declaração, a constatação de que ela entendeu de que aquele ato que o marido tinha tomado e que ela, por submissão, havia se colocado debaixo da autoridade, seguido ele, aquele ato tinha sido um ato que trouxe consequências para a vida dela. Ela reconhece isso não com amargura, mas com uma serenidade de uma senhora já idosa que sabe as consequências da vida. Uma pessoa que tomou sobre si a dor de ter perdido o marido e 2 filhos, não porque teria feito alguma coisa catastrófica, ou porque o destino assim o quis, mas porque Deus havia trazido sobre eles, sobre elas, sobre ela, a consequência de um pequeno erro, talvez, lá atrás, que contrariava justamente o texto que dizia para eles não se misturarem, para eles não irem, para não estarem fora da casa de Deus. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E Ruth aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ela se despede da sua nora, que choram. Você vê que há um carinho, há algo aqui muito mais do que a relação entre sogra e nora. Ela chama de filha 3 vezes aquelas moças. Elas choram alto 2 vezes. Elas estão numa situação de completa tristeza. Orfa talvez foi realista saber de dizer: é verdade, o que eu vou fazer lá? Eu amo essa mulher como a minha mãe, mas eu não posso ir para lá porque eu não tenho futuro lá. Eu vou voltar para casa. E o texto diz que elas se despedem e uma vai e a outra fica. Pergunto... Peraí. É isso aqui a gente passou. A gente pode ver que essa Noemi, que essa senhora, ela era diferente das outras pessoas. Você percebe que essa mulher, ela tem uma influência sobre as noras. Talvez ela não conseguiu influenciar os seus filhos, o seu marido, mas ela tem uma forte influência sobre as suas noras. Por quê? Nessa cultura, geralmente o caráter do homem era formado pelo pai e o caráter da mulher formado pela sua mãe. Como não era um pouco mais na época, um pouquinho mais para trás aqui
na nossa infância talvez, os meninos ficavam com os pais, faziam coisas com os pais, e as mulheres, as meninas ficavam com as mães, aprendiam os ofícios das mães, etc. E a influência, ela se delineava bem. E a Noemi não tem ninguém para influenciar a não ser as suas noras, mas ela é uma boa influência. E mesmo que ela tenha escolhido voltar e mendigar o pão, ela disse: eu quero voltar para a minha casa. Eu quero voltar para a casa dos meus pais. Eu não vou mais passar fome, eu não vou passar dificuldades, porque eu vou voltar para casa. E se preocupa tanto com o futuro das suas noras que diz: voltem porque não tem para vocês nada lá. Eu não vejo perspectiva nenhuma. E como eu disse, ela tem coragem de assumir seus erros e colher as consequências. Ela disse: o Senhor se voltou, eu recebo isso assim, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, apesar da dor. Não lamentou, nem culpou, nem reclamou, não chorou, num sentido de amargura. Ela chora de tristeza pela saída das duas noras, somente pela tristeza das duas noras. As escolhas de Noemi: voltar sozinha e sem família. Ela foi com um marido e 2 filhos e volta agora idosa e sem ninguém. Ela volta para a casa que ela havia abandonado há alguns anos atrás, seguindo o seu marido, mas ela estava voltando para casa. O que iria ela encontrar lá? Ela teria que recomeçar do zero, encarar a humilhação de ser a mulher fracassada de um cara fracassado, que foi amaldiçoada, por Deus, de ter perdido o marido e os 2 filhos. É uma mulher sem descendência, é uma mulher que não tem nada. Você voltaria para casa numa situação dessas? Uma mão na frente e outra atrás? Ela decidiu voltar, não talvez tanto pela fome, mas por dizer: eu vou voltar para a casa do pão, porque eu sei que lá na minha casa, bem ou mal, tem pão, porque é Belém. Vamos falar sobre as escolhas de Ruth. Versículo 16: Ruth, porém, respondeu. Olha que maravilha essa mulher. Olha as respostas. Essa aqui é aquela resposta que você se emociona e que deveria ser, se fosse fazer um filme, até tem um filme sobre Ruth, mas aquela que a câmera dá um close na Ruth assim, e ela diz essas palavras com serenidade: não insista comigo que eu deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. O poder da influência de Noemi sobre a vida de Ruth. Alguém gostaria, numa conversa com você, depois de dizer: o teu Deus será meu Deus, a tua igreja será a minha igreja, o teu povo será meu povo? Quantos anos você tem dedicado com pessoas, e talvez se fizesse esse tipo de situação, estivesse envolvido nesse tipo de situação, a pessoa ia dizer: então tchau, que bom, tô nem aí, vou embora, fui. A órfã pelo menos chorou, e chorou amargamente, mas foi. Mas Ruth, ela diz: o teu Deus será o meu Deus.
A influência que essa mulher teve sobre a vida de Ruth foi fantástica. Ela é uma senhora idosa, podia reclamar, podia esbravejar, podia fazer muitas coisas, falar N coisas, amaldiçoar a Deus e fazer coisas terríveis. Mas ela disse: não, eu vou voltar para Deus. E Ruth diz: é esse Deus que eu quero. Eu não quero um Deus qualquer, eu não quero ficar com os meus pais, eu não quero buscar um outro casamento, eu não quero ficar longe desse teu Deus, eu não quero ficar longe da casa do pão. Será que nós temos influenciado as pessoas para ficarem longe do pão da vida que é Jesus? Ou será que nós temos feito com que as pessoas se aproximem do pão da vida que é Jesus? Essa Ruth, ela decidiu ir morar com a sogra. Gente, essa mulher é santa. Ela foi morar com a sogra. A sogra devia ser muito boa mesmo, muito amável. Desculpem as sogras aqui, mas a fama, né, gente? Não é que eu sei que vocês são o tipo de sogra que toda nora gosta, mas a fama da sogra não é muito fácil, não. O sogro também, mas, né? Convenhamos. Mas ela decidiu ir morar com a sogra e sem perspectiva nenhuma. Com quem ela iria casar? Me diz. Tá, você sabe isso, o resto da história, mas naquele momento elas estão atravessando o Jordão, entrando em Israel. Você vai ser uma solteirona, minha filha. Ruth, entende? Você vai ser solteira. Ninguém vai querer casar com uma moabita lá em Belém. Ninguém. Teve que mudar de país, deixar a família, amigos, deixar tudo para trás por causa desse Deus, dessa mulher que ela conheceu há 10 anos. Ela teve que seguir outro Deus. Não era o Deus dela, dos seus pais, dos seus avós. Mudar os seus hábitos. Ela teve que aprender toda uma cultura nova. Porque depois, quando elas chegam lá em Belém, a Noemi, a sogra, teve que dizer: minha filha, faz o seguinte, você veste isso, você senta assim, você pega o garfo dessa forma, você vai e lava os pratos assim, você faz isso aqui daquele jeito. Ela teve que aprender tudo novo. Porque não era o país dela, porque não era o lugar dela. E essa mulher, Ruth, resolveu se submeter a tudo isso. Porque provavelmente viu na vida de Noemi um Deus que transforma vidas. Uma influência de uma mulher que resplandecia o seu Deus. Porque ela disse: o seu povo é meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer também. Eu vou ser sepultado do seu lado. Você queira ou não, eu vou estar na eternidade do seu lado. Ela tinha que mudar os hábitos e tinha que trabalhar também. Você está achando que a sogra já tinha idade? Foi trabalhar. A vida tem disso também. Depois de Gênesis capítulo 3, a vida é assim, meu amigo. E viver como uma viúva pobre, porque a perspectiva não era ter nenhum casamento. Agora eu quero falar com vocês, voltando aqui um pouquinho quando Noemi, no 18, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ela entendeu: com essa mulher não tem jeito, ela vai que nem, sabe aqueles cachorrinhos atrás de mudança, né? Chorando, ela vai atrás de mim, nem depende do que eu fale para ela, ela vai me seguir. Então que venha. Vamos nós duas lá, se for para morrer de fome, morramos nós duas juntas. Vão ser sepultadas uma do lado da outra, como você disse. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Mara significa amarga. De mãos cheias eu parti. De mãos cheias significa que eles levaram uma mudança inteira.
muita coisa. Mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Alguns dados interessantes aqui. Apesar de parecer muita choradeira de Noemi aqui, o que parece que ela está fazendo, ela reuniu as mulheres daquela cidade, como uma senhora já de idade, sei lá, não vou dizer idade aqui, porque pode ser que alguém se ofenda, mas uma senhora de idade, experiente, uma senhora já com a vida avançada, ela se reúne com as mulheres daquela cidade e diz: minhas filhas, em outras palavras, não façam a besteira que eu fiz, não saiam numa aventura pela vida, fiquem, mesmo que as coisas estejam difíceis, fiquem com Deus, não se aventurem pelo mundo, não tentem buscar pão aonde não há pão, não tente buscar lá fora coisas melhores do que nós temos aqui, porque por mais difícil que a situação esteja, Deus está aqui. Por mais difícil que as coisas pareçam, nós estamos vivas, vocês estão vivas, Deus sustentou de alguma forma vocês. Eu fui para lá e carrego as desgraças da minha vida. Então, para mim, parece muito mais nesse contexto que ela está dando uma admoestação àquelas mulheres, às pessoas de Belém. Porque todas ouviram falar, foi um alvoroço na cidade. Imagina, a Noemi chegou, gente, olha, a mulher chegou. A mulher do enfim, a Noemi chegou. Talvez nem saibam mais o nome do cara. Esqueceram, o marido dela lá, o marido da Noemi, né? Mas ela voltou. E ela conta a história da sua desgraça da vida. E ela chega lá e diz todas essas palavras. E o texto ele é bem claro. Foi assim que ela voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. E todas as vezes que aparece o nome de Ruth, sempre é enfatizado a Moabita, aquela que veio de Moabe. Não é outra, é aquela, é a estrangeira, a que não tem direito a nada, aquela mulher que veio com Noemi. Por que isso? Porque essa mulher daqui para frente ela vai... A gente não teria tempo para falar tudo sobre o que nós poderíamos falar aqui sobre Ruth, mas essa mulher vai alvoroçar toda a cidade. O capítulo 2 em diante nós temos uma mulher que resolve trabalhar. Ela não fica lá sentada chorando as mágoas. É o que ela tinha para chorar, ela chorou lá quando se despediu da sua cunhada. Agora ela está ali para trabalhar. Ela tem que fazer por onde? E a história, ela continua, porque a mulher ela vai até os campos, nas colheitas. E o texto, bem ali no final do capítulo 1, diz: elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Isso é em abril, mais ou menos nessa época. Elas chegaram lá para fazer a colheita. A colheita estava sendo feita. Aquela colheita que trouxe vida para a cidade estava sendo realizada. E ela foi justamente ao campo de um cara chamado Boaz, que era parente de Elimeleque, um cara rico e influente na cidade. Olha ali, versículo 1 do capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte de marido, não era parente dela, provavelmente era um primo, irmão, enfim, ela tinha um parente por parte de marido. Era um homem rico e influente. Provavelmente a família tinha lá seus negócios, por isso que eu falei aquilo antes no começo. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a Moabita, disse a sua sogra, no caso ali, né? Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou
de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor seja com vocês. Parece que esse cara era crente, viu? O Senhor seja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Era uma gente boa, esse Boaz. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Estranho isso aqui, né? O cara tá passando, chegou, olhou, os caras tudo trabalhando e tal, mas o olho dele rastreou, escaneou, pá, bateu naquela pessoa assim. Quem é aquela moça lá assim que nunca vi na vida? Casualmente ela foi para lá, diz o texto. Casualmente no texto bíblico não significa só casualmente, significa divinamente, né? O capataz respondeu: o quê? É uma moabita. Eu nem sei o nome dela. Que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Tipo, essa aí, patrão, essa aí vale a pena colocar no estágio, depois a gente efetiva ela, né? Você sabe como é que é, bonitinha, tá? Isso ele não falou, tá, gente? Mas só sentou-se um pouco no abrigo. Ou seja, essa mulher veio para trabalhar, não veio aqui somente para recolher as coisas lá e ir embora. Aí o Boaz disse: legal, mas olha aí, então vamos pegar ela, coloca ela mais perto ali dos ceifeiros. Ou seja, o que acontecia, só para explicar, os ceifeiros eles iam pegando a cevada, ou o trigo, seja o que for, né, e iam colocando nas suas sacolas, enfim, recolhendo isso. Só que de vez em quando caíam alguns aqui, uns ali e tal, e eles continuavam, eles não paravam. Sabe como é que é o pessoal que é, né, terceirizado aqui? O pessoal só ia pegando e ia enchendo as sacolas e indo embora. E muita coisa, mas algumas coisas ficavam para trás. Atrás disso vinha um pelotão que não tinha nada na vida, né, que passava fome, os mais pobres, e iam recolhendo isso para levar para casa para comer. E esse pelotão que está indo atrás, nesse pelotão estava Noemi. Noemi não, estava Ruth. E essa Ruth, ela estava ali, provavelmente mais para o fim, porque ela era moabita, ela não podia estar ali. Mas o capataz deixou, porque era parente e tal, do Elimeleque e tudo mais, então deixou ela ficar lá. E o Boaz diz o seguinte: gostei dela, gente boa, gostei. Faz o seguinte, pega ela e joga ela logo atrás dos ceifeiros. Por quê? Gente, se você está ali, está indo ceifeiros, aí tem aquele batalhão vindo atrás, e você é o último, o que você pega lá atrás? Pega o que ninguém conseguiu pegar ou o que ninguém quis. E aí o Boaz diz: não, joga ela mais para frente. Ou seja, dá uma ajudinha para ela lá, dá uma colaborada. Se alguém falar alguma coisa, quem mandou fui eu. Ou seja, eu estou bancando ela. A história vai continuar e no final das contas todo mundo sabe que isso aqui vai virar casamento. Tá, tem toda uma história aqui que nós não vamos entrar nos detalhes, mas Noemi, quando ela chega desgraçada, no sentido de sem graça, no sentido de que não havia graça mais na vida dela, ela perdeu todo o brilho. Mas as coisas vão começar a andar no capítulo 2, 3 e 4, ao ponto de que todas as situações estão levando Ruth a estar novamente cada vez mais perto de Boaz, porque Boaz deveria se casar com a Noemi. Mas há todo um caso ali e tal, e no final das contas uma lei judaica dizia que ele teria que resgatar aquela pessoa que estava sem marido. Ali o caso, acho que a Noemi já entendeu que ela não ia fazer muita coisa, e todo mundo sabia na cidade que ela não teria mais filhos, e ela não poderia dar filhos, a descendência a Elimeleque. Mas a Ruth poderia.
E ela joga Ruth nessa jogada, joga Ruth nessa questão, e ela faz com que Ruth assuma o lugar dela e vai tomar o lugar como a resgatada por Boaz, para que tenham filhos. E dessa união, tempos depois, vai nascer talvez uma das pessoas mais famosas da história da humanidade, que não é ninguém menos do que Davi, o grande rei Davi. E numa distância de 2000 anos, irá nascer nessa cidade de Belém, na mesma cidade da Casa do Pão, um menino que irá salvar o mundo dos seus pecados, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Essa história que começa tão trágica, como é trágica a história humana, vai acabar um dia com todos os representantes de povos, tribos, línguas e nações diante do trono de Deus, louvando o nome dele. Deus teria escolhido outra pessoa, mas Ruth foi a pessoa, ela era a mulher. Ela tomou decisão, ela foi atrás do que ela precisava fazer. E ela entra na genealogia de um dos homens mais famosos da história, que é Davi. E talvez o homem mais famoso de toda a história da humanidade, que é Jesus Cristo. Que decisões você tem tomado na sua vida? Você voltou para Moabe? Você está em Moabe? Você quer voltar para Belém? Não tem forças? Você está em Belém? Você está trabalhando por esse Deus? Você influencia pessoas? Ou você é do tipo de pessoa que qualquer um abandona na primeira oportunidade? Quem é o seu Deus? Quem é o seu povo? Qual é a sua igreja? Pense nisso durante essa semana, quando você encontrar as Ruths e as órfãs da sua vida. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela vida dessa mulher, dessas mulheres que fizeram a diferença, mulheres que foram usadas pelo Senhor de uma forma fantástica para transmitir tantas coisas, tantas maravilhas para o nosso coração. Obrigado por esse livro de Ruth, que é magnífico, de ver como que o Senhor trabalha na vida das pessoas, como o Senhor toca os corações, como o Senhor converte corações, e como o Senhor usa essas pessoas que são tocadas, que são convertidas ao Senhor, para abençoar as famílias, as cidades, o mundo e as gerações. Obrigado pela vida de Ruth, obrigado pela vida de Noemi, obrigado, Pai, pela vida dessas pessoas que nos trazem tantas experiências, e que nós possamos aprender, Pai, com elas, o que é ter uma vida de fato com o Senhor, não de religiosidade, mas uma vida que leva à vida, uma vida que leva mais perto do Senhor. Obrigado, Pai, pelo pão da vida, que é Jesus Cristo. Obrigado porque na tua casa sempre haverá o pão, que é o pão da vida, Jesus. Obrigado pela tua graça, peço a tua bênção sobre cada um em nome de Cristo Jesus. Amém.